A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Quarto trimestre de 2023, finalizando esse quarto trimestre sobre o tema Até os Confins da Terra. E a lição de hoje é a lição número 14, que tem por título Missões e a Volta de Jesus, missões e a volta do Senhor Jesus. A leitura em classe se encontra em Mateus capítulo 24, versículos do 3 ao 14, que assim nos diz a palavra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Palavra do Senhor Jesus no Sermão do Monte, mostrando quais sinais estariam acontecendo, principiando, dando alerta da sua vinda. E aqui em Mateus 24, a gente podemos vermos aí no mínimo 10 sinais fortes sobre o alerta da volta de Jesus. E esses sinais nós estamos vivenciando na prática, no nosso dia a dia. Estamos vendo essa realidade. O texto áureo, baseado no último versículo dessa lição, Mateus 24, 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Falando a respeito da volta de Jesus. E a volta de Jesus depende da pregação do evangelho em todas as partes do mundo, a todas as gentes do mundo, a todos os povos do mundo, para que assim se realize a volta de Jesus, conforme Mateus capítulo 24, versículo número 14. A verdade prática nos diz assim que a grande comissão, ou seja, aquela ordem que Jesus deu aos discípulos: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo. Então, a grande comissão, esta ordem, deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Então, essa ordem tem que estar sendo executada, essa ordem tem que estar sendo evidenciada, tem que estar sendo realizada, porque é uma missão que a igreja recebeu, e essa missão, ela continua a ser realmente realizada, cumprida. Ela não para de ser realizada, não pode parar de ser realizada essa missão de pregar o evangelho a toda criatura enquanto Jesus não voltar. Então essa pregação, ela tem que ir, ela tem que continuar, ela tem que perdurar até a volta do Senhor Jesus. No primeiro tópico, apenas 2 tópicos para nossa meditação.
a refletirmos sobre essa aprendizagem, sobre missões e a volta do Senhor Jesus. No tópico número 1 nós temos alcançando o mundo até que Cristo volte. Então devemos alcançarmos o mundo com a pregação do Evangelho até que Jesus volte. Subtópico número 1 nos diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado. Deus abençoe. Pai do Senhor. E este Evangelho do Reino será pregado. É uma parte do versículo de Mateus 24 que justamente nos mostra uma afirmativa em relação à volta de Jesus. E este Evangelho do Reino será pregado. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. É a parte A do versículo 14 de Mateus 24. Então, o comentarista diz aqui que o texto de Mateus 24 e 14, que é: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então, essa parte do versículo, e o Evangelho será pregado em todo o mundo, então, o comentarista diz que o fim virá somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todo o mundo. Dona Cícera? Então, depois que o Evangelho do Reino de Deus tiver sido pregado em todo o mundo, então virá o fim, conforme Mateus 24, versículo número 14, conforme a própria palavra, foi o próprio Jesus quem declarou esta afirmativa. Então vejamos que e este Evangelho do Reino será pregado. Que Evangelho do Reino é este que Jesus diz em Mateus 24 e versículo número 14? Que Evangelho é esse? Esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento. É a mensagem que está contida no Novo Testamento. E justamente essa mensagem do Novo Testamento é a respeito do perdão e da nova vida em Jesus. A mensagem contida no Novo Testamento, a mensagem do reino é a mensagem do perdão, aonde chama o pecador ao arrependimento, para que ele verdadeiramente se arrependa, para que ele realmente abandone os seus pecados. Steven Lawson, ele disse que vai custar tudo para seguir a Cristo. Isso aqui é uma pregação. Vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar-lhe ainda mais se você não seguir, vai custar-lhe sua alma. Então, a mensagem do Novo Testamento é uma mensagem de perdão, uma mensagem de arrependimento, chamando o pecador ao arrependimento. Ele pode até não vir, mas ele estará ciente na mensagem de arrependimento que ele está agora colocando a sua alma em um grande prejuízo. Vai custar tudo para seguir a Cristo. Tem que abandonar tudo. Todo o pecado, toda a vida perversa, todo o mau pensamento, todo o mau caminho, vai custar tudo para seguir a Cristo. Mas vai custar-lhe ainda mais se você não seguir. Vai custar-lhe sua alma. Disse Steven Lawson em relação a esse seguir a Jesus. É uma mensagem de arrependimento. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo número 25, e 26, Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor dele e do Evangelho perder a sua vida, salvá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate pela sua alma?
nada. Ele não pode dar nada. Então custa tudo isto. Então a mensagem de arrependimento é esta. A mensagem do arrependimento é uma mensagem que chama realmente o pecador ao arrependimento. E esse chamar ao arrependimento é mostrar realmente a condição que ele se encontra diante de Deus. E ele, recebendo essa mensagem, ele agora tomar a sua decisão. Ele tomar a sua decisão de aceitar a Cristo. E essa mensagem deixa o pecador não confortável, mas é confrontada ao pecador, é confrontada aquele pecador com seu pecado, mostrando que verdadeiramente aquilo o conduz à perdição eterna. Charles Spurgeon, ele disse que a melhor pregação é aquela que não agrada ao ouvido, mas quebra o coração. Um pecador que está ouvindo a mensagem do Evangelho e realmente está agradando o seu ouvido, ou seja, ele está gostando daquela mensagem, é verdadeiramente uma mensagem que não é uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem de arrependimento, mas aquela mensagem que confronta, então está quebrando aquele coração, está quebrando aquela vida, está levando aquela vida até o Calvário, até Cristo. Então vejamos, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios, seu desejo, a sua vontade, aquilo que ele estabeleceu, somente Deus. Então, como é só Deus quem sabe, então nós devemos fazermos a nossa parte. A igreja de Jesus deve transmitir o evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja. Então, se é Deus quem sabe esse dia determinado para verdadeiramente o arrebatamento acontecer, a volta de Jesus acontecer, e se nós não sabemos exatamente, nós sabemos uma coisa: devemos fazermos a nossa missão de pregar o evangelho. Não perdermos tempo em pregar o evangelho, pregando verdadeiramente para quebrar os corações. E para quebrar os corações é verdadeiramente mostrar a verdade, a realidade do pecado, a realidade das vidas que estão vivendo no pecado e verdadeiramente mostrar essa verdade de maneira clara, para que ele venha entender o quão urgente é a oportunidade que ele tem de se arrepender. Segundo subtópico, a urgência da tarefa. Que tarefa? A urgência da tarefa de pregar o Evangelho. Então, a urgência da pregação do Evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Essa urgência de pregar o Evangelho é algo que está nas Escrituras. Não é nós quem colocamos essa urgência. É as Escrituras que já colocou essa urgência. Jesus disse: pregue, vá até aquela criatura e pregue o Evangelho. Vá até os confins da terra e pregue o Evangelho. Jesus disse: ensine a todos os povos, a todas as nações a guardar a minha palavra. Então é verdade que Jesus deixou bem claro que é necessário verdadeiramente pregar e ensinar. Quando Jesus falou pregar e ensinar, situações diferentes, Marcos 16 e 15, Mateus 28 e 19, Jesus deixou claro que verdadeiramente é uma obrigação nossa, é uma obrigação da igreja, verdadeiramente fazer com que aquele que ouve se tornar discípulo, fazer com que o ouvinte se torne um seguidor de Jesus. E para isso, deve-se pregar verdadeiramente e ensinar verdadeiramente. E não medir esforços para isso, ainda que custe a nossa vida. Então, é preciso verdadeiramente essa urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus, que é realmente algo posto nas Escrituras. Então, precisa verdadeiramente essa urgência ser alcançada, essa tarefa ser desenvolvida.
Então, os obreiros que precisam para concluir, os obreiros precisam concluir essa obra pregando esse evangelho, mesmo sendo poucos, mesmo que seja minoria pregando o evangelho, mas tem que continuar pregando o evangelho. E verdadeiramente a noiva, que é a igreja de Cristo, tem de se ataviar, tem que se preparar, tem que se adornar, tem que se enfeitar. Enfeitar não com enfeites naturais, mas com a santidade, com as vestes brancas, com as vestes da justiça, para estar pronta para as bodas do noivo. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 e 19. 6 a 9. Então, a pregação do Evangelho é uma tarefa somente, é uma tarefa urgente para a igreja, para que a volta de Cristo, do Senhor Jesus, se concretize. Então, a pregação do Evangelho é uma emergência. Essa pregação é uma emergência de infinita importância que envolve a felicidade ou a miséria eterna de vidas, de pessoas. Então, é uma emergência onde as pessoas estão dependendo dessa emergência, de ouvir esse evangelho, porque está envolvendo a felicidade ou a miséria eterna de várias pessoas. O destino das pessoas depende dessa pregação. O livramento, o escape dessas pessoas, dessas várias pessoas, depende da pregação do evangelho. E se nós se excusarmos, ficarmos fechados nas quatro paredes, dentro de quatro paredes, e não pregarmos o evangelho verdadeiramente, essas pessoas estão perdendo as suas vidas, poderão perder as suas vidas, estando essa oportunidade em nossas mãos. Então, preguemos verdadeiramente. Preguemos verdadeiramente o evangelho. Segundo tópico e último, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária. Está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Então, Deus ligou o sucesso, Deus ligou verdadeiramente a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus, ao sucesso da evangelização mundial, a prosperidade, o êxito da evangelização mundial. O evangelho sendo pregado em todas as partes do mundo, incansavelmente. Incansavelmente. Então, a volta de Jesus está ligada, está dependendo da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Às vezes, perdendo tempo dentro dos templos, enquanto devíamos gastarmos essa força nas ruas, nas praças, no individualismo, contato pessoa a pessoa, e mostrando o plano de salvação de Deus para a vida delas. Que plano de salvação de Deus para a vida delas é esse? É a mensagem do Novo Testamento com respeito ao perdão e a nova vida em Jesus. Ou seja, as pessoas precisam se arrepender de seus pecados e, além de se arrepender de seus pecados, estarem verdadeiramente em Cristo. Tendo uma nova vida, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é preciso estar com essa nova vida em Cristo. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para com aquele que está em Cristo Jesus.
porque não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então é preciso estar com a nova vida. E essa nova vida só está em Jesus. É preciso estar em Jesus, se arrepender dos pecados e estar em Jesus. Então a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham, de acordo com Mateus 24 e 14. Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças, com todo o preparo, eficiência, eficácia, com toda a seriedade. Então, por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. Ou seja, cada cristão tem esse dever de pregar esse evangelho. Pois o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas sábio é. Provérbios 11 e versículo número 30. Então, cada cristão tem essa responsabilidade. Certo que a elite da igreja tem essa responsabilidade. A liderança, o ministério da igreja, tem essa responsabilidade de ir às ruas e pregar esse evangelho com excelência. O evangelho nas ruas não deve depender de neófitos. O evangelho nas ruas, de maneira eclesiástica, não deve depender de inexperientes, imaturos. O evangelho nas ruas deve ser executado pelo ministério. Obreiro aprovado, conforme 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 15, diz que o obreiro aprovado apresenta-se diante de Deus aprovado e maneja bem a palavra da verdade. Então é estes que devem executar o evangelho. São a linha de frente que deve estar ali para toda boa obra. Toda boa obra. Ensinar ou pregar. Expulsar demônio ou impor as mãos sobre o enfermo. Se bem que um novo convertido pode pregar também na rua. Mas a obrigação, mas a capacidade realmente dada realmente com eficiência e eficácia está na liderança. Está no ministério. Porque os novos convertidos estão para aprender. Os novos convertidos estão para verdadeiramente colocar verdadeiramente aqueles ensinamentos em prática. Claro que pode ter as exceções, sim. Porém, é a liderança, porém é o ministério. Se a igreja está fazendo cultos, mas sem liderança eclesiástica, então a igreja está errando. A igreja não está acertando. A igreja não está fazendo certo. A liderança eclesiástica tem que estar nas ruas. Não é para servir de vitrine em um culto aos domingos ou festivos. Tem que estar ali. É lindo quando a igreja está nas ruas. O ministério está nas ruas. Está lá o pastor, o presbítero, diáconos, auxiliares, até porteiros. Quando a liderança, quando o ministério está ali e à frente está lá o conjunto de senhoras, o conjunto de mocidade, o conjunto de crianças, uma banda montada literalmente. É lindo isso. Mas quando está aquele desfalque, falta o pastor, falta o presbítero, falta o diácono. Muitas vezes o dirigente que está lá é porque está dirigindo porque não tem verdadeiramente aqueles que chegaram ali, que deveria ter chegado. Então isso é uma decadência, é uma prova de que verdadeiramente está uma decadência. Não está realmente desenvolvendo o trabalho. Subtópico número 2, o chamado para a igreja. O chamado para a igreja é o chamado de ir por todo este mundo.
de ganharmos a nossa população, a nossa localidade, de ganharmos nossos vizinhos, de pregarmos o Evangelho, não deixar o inimigo semear, ganhar vidas, mas resgatarmos as vidas dos vícios, da mentira, da idolatria e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então o chamado da igreja é este, é o chamado para que verdadeiramente venhamos resgatarmos vidas, transformarmos vidas pelo poder do Evangelho, que é poderosíssimo para tal. Então aproveitemos, portanto, os meios odiernos, os meios modernos da atualidade, de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Usemos a internet, usemos os meios de comunicação, usemos para que verdadeiramente possamos alcançar o maior número possível de pessoas que verdadeiramente carecem da salvação, estão distantes da salvação, estão longe de Deus, conforme Romanos 3:23. Então, o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Então, esse sucesso depende para que verdadeiramente a igreja coloque em execução o mais rápido possível a pregação do evangelho nas ruas. A pregação do evangelho nos lares. É só bater de porta em porta. Às vezes estamos esperando o doente pedir uma visita. É só bater em porta, como Jesus fazia. Jesus ia quando chamava, mas Jesus também ia quando não chamava. Jesus ia sendo bem-vindo e Jesus ia também sem ser bem-vindo. O evangelho deve ser propagado emergencialmente, urgentemente. Que Deus abençoe a todos. Você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.